A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto de lei que adiciona 18 cadeiras na casa. São 18 novos deputados a partir da próxima eleição, somando então 531 parlamentares. A medida gera um impacto de 65 milhões de reais para os cofres públicos por ano. Essa proposta agora então segue para análise do Senado Federal e também depende da sanção do presidente Lula. Levi, vamos trazer aqui a explicação desse projeto. Ele é até tema da nossa enquete de hoje, né? Que pergunta para o nosso espectador se ele acha que o aumento do número de deputados vai beneficiar o Brasil. A gente tem até o momento, vamos dar uma parcial da enquete aqui, 86% dos votantes estão dizendo que não vai beneficiar e 14% dizem que sim. Vamos entender então a origem, né, desse projeto, por que ele chega aí como proposta na Câmara. Então, Dani, esse projeto de lei, ele atende a uma exigência do Supremo Tribunal Federal que determinou que a Câmara remanejasse o número de cadeiras por estado por causa do resultado do último censo, para que não houvesse, para que o número de assentos ficasse proporcional à população de cada estado, porque da forma como é hoje, de acordo com as conclusões tiradas ali pelo STF, alguns estados estão subrepresentados, ou seja, com menos cadeiras do que deveria, e outros estão com uma representação acima do que seria o ideal. Então, por isso seria necessário fazer essas mudanças para garantir a representação ali proporcional de cada um. E o STF deu uma data até 30 de junho para o Congresso resolver essa questão. Caso contrário, é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que vai refazer essa divisão das vagas. Aí o Congresso tinha duas opções. Primeiro, remanejar as vagas, os 513 assentos já existentes na Câmara, ou aumentar o número de deputados, que foi o caminho seguido pela Câmara. E por que esse caminho? Se fossem só redistribuir as cadeiras, alguns estados, como o Rio de Janeiro, a Paraíba do presidente da Câmara, Hugo Mota, acabariam perdendo cadeiras, diminuiria o número de deputados desses estados, enquanto em outros o número aumentaria. Então, para não optar por esse caminho, a Câmara preferiu aumentar o número de deputados até para atender esses interesses também, porque aí, na pior das hipóteses, os estados eles só ficam com o mesmo número de deputados que existe hoje, ninguém sairia perdendo. A gente até preparou aqui uma arte para o nosso espectador acompanhar, entender como que ficou essa redistribuição, né? Essa distribuição dessas cadeiras que vão ser criadas, se esse projeto, claro, for sancionado, chegar à sanção do presidente Lula. São 531 deputados, né? 18 cadeiras a mais, e aí os estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina sairiam ganhando com esse acréscimo, e aí cada um ganhando ali, como você pode ver no mapa, um número específico de cadeiras de acordo com o cálculo que é feito ali dessa proporcionalidade da população. A gente tem Santa Catarina e o Pará ganhando o maior número de deputados, com 4 cada estado, né? O Mato Grosso, o Amazonas e o Rio Grande do Norte ganham 2, enquanto o Ceará, Goiás, Minas Gerais e o Paraná ganham 1 deputado cada um. Então a gente tem uma mudança de cenário, né, Levi, que atende a esse anseio desses deputados que perderiam, né? A gente viu a bancada do Rio de Janeiro, principalmente, né, também, e o próprio presidente Hugo Mota atuando muito nesse sentido de não fazer essa redistribuição, mas sim de aumentar e entregar cadeiras para estados que precisassem, né, que estavam ali sendo entendidos como subrepresentados, porque esse cálculo, né, para o nosso espectador entender, para você entender, que você que nos assiste, o cálculo dos deputados, do número de deputados por estado, ele é feito com base na população. Então, a intenção, né, da Câmara dos Deputados é criar uma representatividade dos estados em Brasília, das pessoas, né, dos eleitores, da população em Brasília. Então, quanto mais pessoas você tem, né, no estado, mais deputados, mais representação você tem na Câmara. Tanto que São Paulo, né, que é o estado mais populoso do Brasil, tem o maior número de cadeiras, que são 70 representantes ali na Câmara Federal. Minas Gerais, por exemplo, passaria de 53 para 54 representantes. Então, essas redistribuições são feitas nesse sentido para atender populações que variaram, né, no censo que foi divulgado em 2022. E aí, Levi, a gente tem uma questão que
não foi só uma subrepresentação, né, que foi apontada pelo STF nessa leitura do censo, foi também uma sobre-representação. Estados que teriam mais deputados do que a população, do que esse cálculo exigiria. Mas, né, claro, a gente sabe como funciona a política, como funcionam esses esquemas e essas votações dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, enfim, que os deputados nunca vão querer sair perdendo, eles nunca vão votar leis que vão prejudicá-los. Então, era esperado. A gente até falou disso aqui há algum tempo no Primeira Análise, sobre esses projetos que estavam em discussão, e a expectativa era essa mesmo, de que eles votassem por aumentar essas cadeiras, não por perder, principalmente nos estados de pessoas que têm grande influência, como o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, cujo estado perderia uma cadeira, né, o estado de Alagoas. Os parlamentares, aí, tanto os deputados como os senadores, eles, de certa forma, têm esse privilégio de muitas vezes poderem legislar sobre o que afeta diretamente a cada um deles, né? Ou, em última instância, legislar em causa própria. Nesse caso, de fato, é muito difícil imaginar os deputados aprovando um projeto que reduziria o número de vagas para eles e que, em tese, né, até como um cálculo matemático, reduziria a chance de cada um deles ser eleito. E aí tem as críticas ao projeto de que aumenta o gasto público e no momento de algum aperto ali nas contas do governo federal, né, de dificuldade, por exemplo, para atingir a meta fiscal. O próprio governo muitas vezes reclama que, às vezes, o Congresso também não faz a parte dele, acaba elevando o gasto público, e esse é um projeto que eleva o gasto público, apesar de não ser um gasto tão significativo assim do ponto de vista da União, né? São 65 milhões a mais por ano, mas mesmo assim o Congresso dando um indicativo de expansão dos próprios gastos. Agora, é um projeto que ele vai para o Senado agora e o Senado fica pressionado, porque o STF deu esse prazo de até 30 de junho, portanto, até o fim desse primeiro semestre, e aí os parlamentares não vão querer que essa decisão fique nas mãos do Poder Judiciário, ainda mais que existe toda essa crítica no Congresso Nacional de que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes invade competências que seriam do Poder Legislativo. Então, o Congresso não quer dar esse argumento para o TSE e para o STF de que eles que teriam que decidir sobre esse número de deputados. Portanto, é um projeto ali que ele até avançou sem tanto holofote assim, né? A gente já falou sobre ele algumas vezes, mas não esteve tanto assim em evidência na imprensa, mas que foi avançando ali nos bastidores até que tivemos essa aprovação e agora ele segue para o Senado e a tendência, a expectativa é que no Senado ele também seja aprovado, né? Seja aprovado e avance com alguma agilidade, até porque, caso o Senado faça alguma alteração, eventualmente ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados e, por último, tem que passar pela sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, caso o Lula venha a vetar algum trecho, né, o Congresso ainda teria que votar, que decidir se derruba ou se mantém esse possível veto do presidente da República. É um trâmite que é muito cheio de detalhes para um prazo que está apertado, né? Hoje, dia 7 de maio, o STF deu até o dia 30 de junho, então, para que esse projeto comece seja totalmente aprovado, seja sancionado. Então, assim, quando você... Até porque existe uma questão regulamentar de lei, assim, a respeito de legislação eleitoral, que tem a ver com... para esse projeto, para essa alteração no número de cadeiras, seja na redistribuição ou no aumento, né, dessas vagas, ele precisa começar a vigorar, ele precisa estar em vigor ali pelo menos um ano antes das eleições. Então, o STF tem essa preocupação de fazer com que esse projeto já valha para as eleições do ano que vem, que vai eleger deputados federais e estaduais também, enfim. Mas aí, Levi, tem até uma questão que a gente levantou também a respeito de impactos subjacentes, né, dos impactos ali
ali nos arredores, porque primeiro a gente fala sobre a questão do impacto financeiro de 65 milhões a mais anuais, né, para os cofres públicos, mas a gente também tem uma outra questão que tem a ver com até o próprio funcionamento do Congresso atualmente. A gente falou um pouco sobre emendas aqui mais cedo, e aí como que essas emendas ficariam é uma resposta que a gente não tem, né, para falar a verdade, assim, é uma pergunta que precisa ser trazida, porque como vão ficar as distribuições, né, as emendas nesse cenário com 18 deputados a mais? Como essa distribuição vai ser feita? Vai ser redistribuído esse montante? Vai ser aumentado, né, essas emendas que vêm aumentando, na verdade, há muitos anos ali, cada ano ela ocupa um espaço maior dentro do orçamento. Então, assim, como isso vai ficar e até como que isso impacta também nas casas legislativas estaduais, né? A gente conversava na reunião a respeito de como as assembleias legislativas dos estados dependem também desse número de deputados federais para fazer os seus cálculos, né, de representantes dentro dessas casas. Então, é uma série de fatores que precisa ser analisada, né? São vários pormenores dentro dessa questão que não se limitam à Câmara dos Deputados, que isso extravasa ali para outros, né, entes da federação, para outras esferas, tanto no âmbito geográfico, né, passando para estados e municípios, quanto também no âmbito político ali, para entender como isso vai funcionar para o executivo, como que isso vai funcionar para o judiciário, enfim, como que vão se dar essas relações entre esses deputados, esses novos deputados, essas novas cadeiras, né? É até uma preocupação do governo federal, porque existe esse cabo de guerra, né, em relação às emendas, o governo sempre tentando limitar o valor das emendas e o Congresso querendo cada vez mais e mais e mais. E aí o Congresso pode usar como argumento justamente, caso se concretize esse aumento de cadeiras na Câmara dos Deputados, pode usar esse argumento de que agora o número de deputados é maior e aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Se o valor das emendas se mantiver mais ou menos como está hoje, seria, e com o aumento do número de deputados, a distribuição seria então um valor menor para cada um e, de certa forma, seria prejudicar os próprios deputados, né, que teriam acesso a uma fatia um pouquinho menor, cada um deles, do orçamento. Então, será que eles vão aceitar essa condição ou vão usar esse argumento para que tenha um aumento ali mais expressivo do número de emendas, que já é bastante expressivo, né? Principalmente se você comparar com outros países. Existe esse instrumento das emendas parlamentares em outros países, mas em nenhum deles chega a ser tão exorbitante como é aqui no Brasil. Mas seria um argumento que os parlamentares ganhariam para barganhar com o governo federal uma fatia um pouquinho mais gorda ali do orçamento da União, o que não interessa o governo. O governo quer mais dinheiro para ele decidir o direcionamento e para ter investimentos também nos projetos aí do Poder Executivo. E tem esse efeito dominó das assembleias que aí, né, desse ponto de vista do gasto público, também seria mais incremento no gasto público aí dos estados, enfim. Tem todo esse efeito dominó desse projeto que você pontuou muito bem e que vai ser muito discutido. E é um projeto que, apesar de ter avançado, não chega a ser unanimidade. Por exemplo, a bancada do PL ontem orientou voto contrário. Teve ali pouco mais de 100 deputados que votaram contra, mas vai existir também essa discussão no Senado. A gente sabe que quando o Congresso quer aprovar um projeto, isso pode acontecer num tempo curtíssimo, né, até bem menor do que esse prazo, 50 dias, mas não é um prazo tão tranquilo assim.